Oi, olá pessoal, tudo bom com vocês? Para você que está chegando agora, eu quero me apresentar. Eu sou a Rita, da Teteia. E eu queria pedir para você dar uma olhadinha no meu vídeo de apresentação que está aqui no canal. Porque assim, só para entender por que eu comecei a fazer essas aulas, tá? Além de eu gostar muito de artesanato, além de eu gostar muito de costurar, me ajudou muito na questão de aliviar estresse, tensão, ansiedade, uma coisa que eu sofro, né, um mal, que eu acho que é muito frequente, muita gente passa por isso. Então, dá uma olhadinha lá e se você souber de alguém que gosta de artesanato e que sente mais ou menos isso que eu sinto, compartilha esse vídeo com essas pessoas, quem sabe também vai ajudar a melhorá-las, tá bom? Então, eu quero convidar vocês para a aula de hoje, que eu vou ensinar a fazer um brinquedinho de bebê, mordedor, super fácil de fazer, com pouquíssimo material, e eu tenho certeza que vocês vão gostar de fazer e a criança vai adorar brincar. Bora comigo! Olha, a lista de materiais e o molde da cabecinha aqui, que o nosso mordedor ele vai virar uma tartaruguinha. E o molde da cabecinha da tartaruga vocês encontram aqui no link do vídeo, tá? A gente vai usar um retalhinho de feltro e 5 retalhinhos de tecido. E também, aqui eu estou usando viés. São 5 pedacinhos de viés, tá? A primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos passar uma costura na máquina na volta inteira da cabecinha, tá? Porque a gente vai encher ela com um pouquinho de fibra para depois a gente finalizar o nosso mordedor. Então, eu vou passar essa costurinha aqui na volta inteira. Pessoal, não esqueça de fazer o ponto reverso, tá? No início e no fim, para segurar a costura. Pronto, já passamos a costura aqui. Agora nós vamos desvirar a cabecinha. Cabecinha tá pronta. Agora a gente vai pegar um pouquinho da fibra siliconada, vai colocar aqui na cabecinha da tartaruguinha, tá? É pouquinho mesmo, não é nada, só pra ela ficar fofinha. Pronto. Próximo passo. Aqui tá um aro de madeira, tá? Essa madeira é própria, é uma madeira prensada, não solta fiapo, né? Aquela farpinha, é própria para isso, para mordedor. Vocês vão encontrar em qualquer loja de artesanato, tanto loja física quanto loja virtual. Nós vamos passar uma costurinha aqui para prender o mordedor, tá? Para ele não ficar solto. Então, vou vir aqui desse lado de cá.
eu descer aqui o carrinho. E a gente vai passar uma costurinha. Pronto. Vamos cortar a linha. Ele ficou presinho. Próximo passo, pessoal. Só mudar o... Nós vamos colocar esse mordedor. Antes de eu colocar isso, eu vou mostrar para vocês uma coisinha. Nós estamos utilizando aqui 5 quadrados de 15 por 15 centímetros, tá? Vocês podem fazer do tamanho que vocês quiserem, mas para proporção da cabecinha da tartaruga e do mordedor, eu acho que a medida 15 por 15 atende. Então, nós estamos usando 5 tecidos diferentes na medida 15 por 15. E nós também vamos usar, aqui eu usando viés, 5 tirinhas de viés também de 15 centímetros, tá? O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer dessa maneira. Eu já trouxe aqui pronto, mas não, eu tenho que explicar para vocês, né? Não adianta eu trazer pronto, porque a gente tem que explicar. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é colocar um dos tecidos dobrado aqui. Esse daqui vai ser as costas do brinquedo. Eu peguei um tecido liso. A gente vai colocar um quadrado dobrado ao meio, vai virar um retângulo. Nós vamos colocar ele aqui, na beiradinha do tecido de base, mas eu falei, tá? Então, nós dobramos ao meio os tecidos que vão ficar em cima. A dobra sempre para dentro, tá? A abertura para fora. Nós vamos colocar esse outro tecido aqui. Ele vai ficar metade sobre o primeiro e a outra metade ele vai ficar aqui solto. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou pegar um outro alfinete e vou prender eles dois aqui, ó. Tô prendendo os dois. E aí eu já vou tirar o primeiro alfinete que eu coloquei. Aqui, ó. Aí nós vamos pegar um outro tecido também dobrado ao meio, ó. Virou um retângulo. Nós vamos colocar aqui, ó. Ok? Vou pegar um alfinete e já vou prender os 3. Este e este. Ele vai ficar assim. Esse vem pra cá e esse vem pra cá. E eu vou colocar um tecidinho aqui, um alfinetinho aqui na beiradinha, para eles não andarem. E o último tecido, também dobrado ao meio aqui, ó. Nós vamos ter que colocar ele da seguinte forma. Ele vai vir metade por cima do terceiro. Então, eu vou colocar ele aqui, ó. E esta outra metade, ele vai ter que vir por baixo do primeiro. Sabe quando a gente tem uma caixa e a gente quer fechar ela sem passar fita crepe, essas coisas? A gente não faz isso cruza as tampas da caixa para deixar ela fechada? É o mesmo processo. Então, ó, ele tem que ficar assim, aparecendo um quadradinho de cada um dos tecidos. Ok? É dessa maneira que a gente vai deixar. Aí eu também vou colocar um alfinetinho aqui
para segurar. Aí o próximo passo, nós vamos ter que colocar a cabecinha da nossa tartaruga. A cabecinha ela tem que vir entre os tecidos e o tecido de base, ok? Então nós vamos enfiar ela aqui. Vamos ver o meio dela. Opa! Deixa eu só fazer uma coisinha aqui, senão a gente vai... Vou colocar um alfinete. Para os tecidos não se mexerem. A gente vai pegar aqui, o meio dela tá aqui, o meio tá aqui, meio com meio. E aí sim, nós vamos colocar um alfinete prendendo a cabeça e os tecidos. Tá aqui. A cabecinha, como ela é um pouquinho mais grossa, pode dar um pouquinho mais de trabalho, tá? Mas já colocamos ela aqui, tá? O outro passo, nós vamos colocar da mesma maneira entre os 4 tecidos e o tecido de base, nós vamos colocar as tirinhas de fita ou, no meu caso, viés. Então eu vou colocar aqui, também a gente vai colocar no meio, eu vou deixar um dedinho assim pra fora, tá, ó, um dedinho pra fora. Também vou alfinetar. E nós vamos fazer isso com as demais fitinhas. Eu aqui tô acompanhando a cor, tá? A amarelinha eu vou colocar no amarelo, a verdinha eu vou colocar no verde. Então aqui, a gente vai colocar aqui. Vou colocar no meio, deixando um dedinho de margem para fora, alfineto. Aqui nós vamos colocar a vermelhinha rosinha. Eu costumo falar que o artesanato ele não é uma ciência exata. Então, assim, a gente vê mais ou menos onde que é o meinho, coloca, tá? Aqui vem a outra. E aqui nós vamos colocar a azulzinha. Essa aqui é uma sugestão de cores, uma sugestão de material. Uma outra coisa que eu acho importante falar, eu tenho falado em algumas das aulas, o que que acontece, pessoal? O planeta está vivendo aí um momento, né, de mudanças climáticas, de pessoal defendendo a reutilização de materiais, tudo para salvar o planeta, né? Então, eu até queria dar um toque. Se você de repente não tem aporte financeiro para fazer investimento, para compra de material, essas coisas, você pode usar o que você tem em casa. Eu uso muito tecido reciclado, tá? Eu tenho amigos que não usam de repente algumas peças e eles me dão para que eu recicle. Então eu lavo muito bem os tecidos de calça jeans, calça de sarja, camisas, lençóis, tudo que você tiver de tecido dentro de casa, você pode reaproveitar, né? Porque você tem como usar, não gastar e tá ajudando a salvar o planeta, né? Eu uso tudo, por exemplo, se eu tô reciclando uma camisa, eu tiro os botões, eu utilizo os botões. Se é uma calça, eu tiro o zíper, eu uso o zíper. Então, eu acho isso uma ideia bacana
para que a gente economiza e está ajudando, né, a melhorar aí a nossa qualidade de vida. Por último, nós vamos colocar a fitinha aqui, o viés, onde tem a argolinha. Também vamos deixar um dedinho e vamos colocar bem no meinho dos dois tecidos. Também vamos alfinetar. Então, nós temos aqui tudo alfinetadinho. Para terminarmos a nossa peça, nós vamos passar uma costura na volta inteira da peça, tá? Nós vamos costurar ela inteirinha. Então, vamos para a máquina e vamos fazer uma costura na volta inteira. Ó, aqui eu voltei um pouquinho porque ele deu uma andadinha. Então, eu voltei aqui pra... Vou tirar. Aqui nós temos a cabecinha. Então, ela é um pouquinho mais grossinha, então a gente vem com mais cuidado na hora de passar, tá? A costura. Tirar também os alfinetes. Chegamos aqui, vou fazer o retrocesso aqui. Bom, nós costuramos. O que eu vou fazer agora? Eu vou cortar o excesso das linhas, o excesso das fitas. E eu vou passar um zigue-zague, tá? Só pra deixar arrematadinho, tá? Então, eu vou tirar esse excesso aqui das fitas. Em cada canto eu vou tirar um pedacinho de tecido. Aqui eu vou tirar esses excessos, tirar um pedacinho aqui, um pedacinho aqui. Opa!
E agora eu vou passar um zigue-zague na volta inteira pra dar uma arrematadinha, tá? Olha, todas as máquinas domésticas, mesmo aquelas menorzinhas que custam de 150, 230 reais, são bem miudinhas, bem portáteis mesmo, elas têm pelo menos esses dois pontos, a costura reta e o zigue-zague, tá? Então isso não vai ser difícil de vocês encontrarem, porque todas as máquinas têm. E a gente vai fazer isso só para dar um arrematezinho, as linhas não ficarem desfiando. Passamos o zigue-zague e agora nós vamos desvirar. Como aqui ficou aberto, né? Aqui está aberto. A gente vai girando assim. A gente vai girando assim. A gente vai girando assim. A gente vai virando assim. E agora, com o auxílio do nosso ó, agora com a ajuda do nosso palitinho aqui, a gente vai arrumando os cantinhos. Então nós temos o mordedor, o bichinho, e aqui ó, dá até para guardar chupeta, se alguém usar chupeta, ó, dá para colocar a chupetinha da criança aqui, tá? Ele tá pronto, exceto por a gente vai fazer uma sobrancelhinha, uma pestaninha da nossa tartaruguinha, só para dar uma feiçãozinha nela. Então aqui é o meio dela, eu vou fazer com a linha preta de bordar. A gente vem aqui e faz um bordadinho simples, tá? Ó. Ok? Então eu vou pegar minha linha preta de bordar. Tá aqui na carretilha. Pessoal, eu vou enfiar a linha aqui por dentro para esconder o nó, tá? E vou trazer a agulha até o começo do risco que eu fiz aqui no olhinho, tá? Então, ó. E aqui a gente vai fazer um pontinho simples. Eu ensino aqui no canal, tem umas aulinhas de ponta atrás, eu ensino como fazer. Então é só dar um bordadinho aqui para fazer uma feição na nossa tartaruguinha. Ah, deixa eu falar para vocês. Aqui no canal também eu tenho aula de vários brinquedinhos sensoriais, né? Texturas diferentes, barulhinhos diferentes. Então aqui, por exemplo, vocês podem colocar, se vocês quiserem, né? Um guizo na cabecinha para fazer barulho. Ou na hora que vocês estiverem dobrando os quadrados ao meio, vocês podem colocar entre, né, os dois tecidos,
do retângulo que vai ficar, um papel celofane, ou aqueles papel de salgadinho, né, de saquinho de salgadinho. Você limpa bem o pedaço, né, do papel que fica em contato com o salgadinho, passa um pano com álcool, tá? E você pode usar isso para colocar e fazer um brinquedinho também barulhento, que ative aí os sentidos do bebê, tá? Isso aqui é só uma sugestão, né? Aqui eu fiz mesmo só o mordedor, mas você pode fazer dessa forma que eu tô falando. Então agora aqui eu vou fazer o último pontinho e aí eu automaticamente já venho pro olhinho de cá. Então, ó, ficou aqui a pestaninha dela e nós vamos fazer uma outra aqui. Ó, eu tô fazendo um pontinho atrás, bem miúdo, né, porque é pequeno. Não tenha pressa de fazer, faça com calma. Um bordadinho numa peça já valoriza e muito o teu trabalho. E também te ajuda a relaxar. E eu vou fazer aqui a mesma coisa. Eu vou trazer a agulha até aqui dentro. Opa, pro lado de cá. Ela vai entrar por aqui. Ó. Olha como ficou aqui os olhinhos da nossa tartaruguinha. E aqui eu viro assim e faço o arrematezinho aqui. Vamos cortar aqui, ó. O nosso mordedor está prontinho. Olha, se vocês quiserem também, pode ser redondinho também, tá? Vocês vão fazer da mesma maneira, só que vai ser um redondo. De repente vocês podem pegar um prato, fazer um redondo que tem uma circunferência, seja de 15, 18 centímetros, corta 5 igual e faz esse entrelaçamento dos tecidos da mesma maneira. E ele vai ficar redondinho, tá? Então dá pra fazer aí diferentes formas. Então olha, tá aqui super fácil, com pouquíssimo material você vai fazer. Tem algumas utilidades, né? Como eu falei, ele é um mordedor, é um brinquedinho, pode guardar uma chupetinha. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aulinha de hoje, que ela foi super fácil, né? Então vocês, por favor, curtam, compartilhem, comentem. E eu lembro que tudo que é feito à mão é inesquecível e ajuda demais. O trabalho manual ajuda demais a nossa saúde mental. Tá bom? Um abraço para todos e até a próxima aula.